Bom dia, esse é o podcast BDM do dia 11 de setembro, com os principais temas abordados pelo Morning Call do Bom Dia Mercado, elaborado com o apoio de inteligência artificial. Os mercados globais operam ligados nesta quinta-feira ao CPI dos Estados Unidos, a inflação ao consumidor, que pode influenciar as expectativas para o Fed, e também a decisão do BCE, que deve manter o juro da zona do euro. No pano de fundo, tensões geopolíticas no Oriente Médio e na Europa seguem no radar. Aqui no Brasil, o julgamento de Bolsonaro entra na reta final depois do voto surpresa de Luiz Fux. Vamos aos destaques de hoje? Certo, vamos então aprofundar um pouco esses pontos. Começando pelo Brasil, né? O voto do ministro Luiz Fux no STF realmente chamou atenção. Foi uma sessão bem longa, pelo visto. Longuíssima, mais de 13 horas e, bom, o ponto central foi a argumentação dele pela absolvição do Jair Bolsonaro. Isso nos 5 crimes que a PGR apontou. E qual foi a linha de raciocínio dele? Basicamente, ele sustentou que, primeiro, Bolsonaro não poderia ser acusado de tentar depor o próprio governo. E também que ele não seria responsável por atos de terceiros, sabe? Nem no 8 de janeiro, nem nos acampamentos. Entendi. E sobre as acusações mais, digamos, diretas, como a tal minuta do golpe? Então, sobre isso, Fux disse que não havia provas suficientes, nem de que Bolsonaro soubesse da carta aos comandantes, nem que ele tivesse dado um andamento para essa minuta do golpe. Ah, certo. Para ele, planos como decretar estado de sítio ou GLO ficaram só na mera cogitação. E as provas do tal plano punhal verde e amarelo, ele considerou insuficientes. A defesa, claro, gostou. Disse que as teses foram aceitas na íntegra. Imagino. Esse voto gerou bastante barulho, né? Vimos aliados do Bolsonaro comemorando e até notícias de que conselheiros do Trump teriam visto isso de forma positiva. Exato. Avaliando que poderia até legitimar sanções contra membros do STF. Segundo esses relatos. E no Congresso, claro, isso pode dar um gás para a discussão da lei da anistia. Faz sentido. Mas, olha, é importante dizer, apesar desse voto do Fux, a expectativa majoritária ainda é por uma condenação do Bolsonaro, tá? O julgamento continua hoje às 14 horas, faltam os votos da Carmen Lúcia e do Cristiano Zanin. E os outros réus? Como ficou a situação deles no voto do Fux? Então, Fux condenou o Mauro Cid e o Braga Neto por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, mas absolveu da acusação de golpe especificamente. Certo. E absolveu os outros: Augusto Heleno, Almir Garnier, Paulo Sérgio Nogueira, Anderson Torres e Alexandre Ramagem. A definição das penas, a dosimetria, deve ficar para amanhã, sexta-feira. A expectativa gira entre 25 e 30 anos, mas vai depender da análise individual, né? E da colaboração do Cid, por exemplo. Ok. Saindo um pouco do Brasil, o cenário internacional também anda bem agitado. Tivemos essa conversa, digamos acalorada, entre Trump e Netanyahu. Pois é. Foi depois daquele ataque de Israel a membros do Hamas lá no Catar. Pelo que saiu, o Trump ficou frustrado por não ter sido avisado antes da operação. E o Netanyahu? O Netanyahu foi para as redes sociais defender a ação. Comparou o 7 de outubro ao 11 de setembro americano, sabe? E disse que Israel vai caçar terroristas onde estiverem, incluindo o Catar. Isso, claro, gerou críticas, tanto no Oriente Médio quanto de aliados ocidentais. A Comissão Europeia até falou em possíveis sanções contra Israel. Complicado. E na Europa? A tensão aumentou com aquele incidente entre Rússia e Polônia. Exatamente. A Rússia teria violado o espaço aéreo da Polônia com drones. O resultado foi que caças da OTAN agiram, abateram alguns desses drones. Isso marca um envolvimento direto da aliança, né? Sim, um passo importante. E a reação do Trump foi curiosa. Na rede social dele, a Truth Social, ele postou uma mensagem bem curta. Aqui vamos nós. Enquanto isso, líderes como o Macron e o Mark Carney expressaram apoio à Polônia. A Rússia, por outro lado, nega que tenha invadido o espaço aéreo polonês. É muita tensão geopolítica para acompanhar. Isso tudo, claro, reflete nos mercados. Qual a agenda econômica principal para hoje? O grande destaque é o CPI dos Estados Unidos, o Índice de Inflação ao Consumidor. Sai às 9h30 da manhã.
A expectativa é de uma alta de 0,3% em agosto. Isso pode mexer com as apostas para o Fed? Pode influenciar sim, embora o mercado ainda aposte majoritariamente num corte de 25 pontos base na reunião da semana que vem. No mesmo horário do CPI, 9h30, saem os pedidos de auxílio-desemprego por lá também. E na Europa, temos Banco Central Europeu hoje, certo? Correto. A decisão do BCE sai um pouco antes, às 9h15. A expectativa é de manutenção dos juros e depois, às 9h45, tem a coletiva da Christine Lagarde. E mais alguma coisa no radar internacional? Sim, mais cedo, às 5h, saiu o relatório da Agência Internacional de Energia sobre petróleo. E às 8h, tem decisão de juros do Banco Central da Turquia. Certo. Voltando para o Brasil, o que temos de dados importantes saindo hoje? Aqui às 9h, saem os dados das vendas no varejo de julho. A projeção média é de um recuo de 0,3% no conceito restrito. Isso ainda é reflexo da Selic alta, né? Sim, o juro impactando o consumo. Exato. E no mesmo horário, 9h, também sai o levantamento sistemático da produção agrícola, o LSPA. E ontem, como a Bolsa Brasileira se comportou, com todo esse cenário? Olha, o Ibovespa até que resistiu bem. Fechou em alta, conseguiu recuperar os 142 mil pontos. Foi ajudado um pouco por dados que vieram dos Estados Unidos. O dólar, por outro lado, deu uma aliviada, recuou para 5,40. E no mundo corporativo, alguma notícia relevante? Tivemos o BTG Pactual negando que esteja negociando comprar participação na Cosan e a Petrobras anunciou que concluiu aquela captação de 2 bilhões de dólares no exterior e também lançou um edital de 21 milhões de reais para projetos socioambientais. Muita coisa acontecendo então. Política, geopolítica, economia. Fica a questão de qual desses fatores vai pesar mais nos próximos dias. Ouça todos os dias, a partir das 7h, o podcast BDM no canal do Bom Dia Mercado no YouTube. Até amanhã.